Bom dia, meus amados irmãos, é com a graça de Deus que estamos mais um domingo reunidos por essa live para nós aprendermos mais do Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele estará conosco até o último dia da nossa vida. Por isso nós não seremos abalados. Mal nenhum poderá tirar a nossa vida se não for da permissão de Deus. E graças a Deus por isso, que nós temos o Espírito Santo que nos protege a cada dia mais. Deus é o nosso escudo, fortaleza, socorro bem presente nas horas das tribulações. Por isso nós temos que continuar perseverando. A igreja ela continua fortalecida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que conduz a igreja e tem a responsabilidade de estar conosco até a consumação dos séculos. Isso foi ordem de Jesus Cristo, ali em Atos 1:8. Recebereis o poder do Espírito Santo, e Ele estará convosco todos os dias da sua vida. Então nós temos a presença do Espírito Santo em nossa vida, e é Ele que nos faz ter ânimo, Ele que nos faz ter mais fé. É o Espírito Santo que nos incomoda a procurar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Por isso nós temos que estar firmados em Deus em todos os momentos de nossa vida. O texto de hoje está em Romanos 8, 18 a 25. Romanos 8, 18 a 25. E vai dizer assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser relevada em Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida no cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. O sofrimento que nos leva para a salvação. Há várias formas de sofrer neste mundo. Muitas pessoas sofrem por estar no caminho errado, muitas pessoas sofrem por escolher um ambiente errado, por escolher um costume de vida errado, por escolher decisões erradas. Então, há vários tipos de sofrimento que nós vemos neste mundo. Mas a palavra de Deus nos convida a sofrer por causa da salvação. Então, sofrer por algo que realmente vale a pena. Sofrer por algo que realmente nós vamos ter a vitória. Então isso é a caminhada com Jesus Cristo. Você sofrer porque vai saber que chegar no final terá a vida eterna. Isso é maravilhoso. Mas o que nós temos que entender é que o sofrimento ele deve ser realmente aproveitado como forma de crescimento. O sofrimento não pode ser algo em que as pessoas saem propagando. Olha, estou sofrendo. Olha, estou sendo provado. Olha, estou sendo castigado. Não é isso, né? Nós não podemos sair aí falando de nosso sofrimento para todo mundo e destacar isso em nossa vida. Mas o sofrimento é algo para ser aproveitado na nossa relação com Deus, no nosso íntimo.
a sós no nosso quarto, conversar com Deus a respeito daquilo que nós estamos passando, a respeito daquilo que nós temos angustiado. Realmente, nós vamos passar por isso, mas nós temos que saber aproveitar, porque senão o sofrimento, ele pode virar outro sofrimento. Você sofrer porque você está passando por uma dificuldade e você não consegue sair daquilo, porque a sua mente acha que você só tem aquilo para passar. Não consegue visualizar as outras coisas belas da vida. Não consegue visualizar as outras oportunidades que Deus está te dando. Então, se as pessoas ficarem tão apegadas ao sofrimento, elas também não conseguem aproveitar as demais coisas que Deus tem preparado para nós. Então, nós temos que colocar em mente que o sofrimento, ele é uma forma que Deus usa para nós nos aproximarmos mais dele, mas continuarmos alegres no Senhor, continuarmos esperando as coisas aqui de Deus, continuar esperando que a nossa vida cresça aqui na face da terra em espírito e em verdade. Então a palavra vai dizer que Paulo vai dizer aos romanos que para ele tinha por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então a primeira coisa que nós devemos saber aqui neste texto é que o sofrimento, ele está bem abaixo daquilo que nós podemos passar na glória celestial. A alegria da glória celestial, ela vai amparar a nossa vida de forma que o sofrimento não poderá nos abater e nos deixar caído. Então a glória celestial, ela é capaz de tornar a nossa vida ampla, a nossa vida grande diante deste sofrimento, a nossa vida muito mais aproveitável diante do sofrimento que nós temos passado. Então Paulo vai dizer isso, que ele tem por certo que o sofrimento que ele está passando hoje, no tempo presente, não pode ser comparado com a glória celestial, porque esse sofrimento que nós temos aqui é algo passageiro, mas a vida eterna é algo que nós vamos desfrutar em todos os dias que Deus nos proporcionar. Então nós temos que ter a alegria, muitas vezes, de passar por sofrimentos, porque Deus está usando a igreja, Deus está fortalecendo a igreja. Olha que evento que você está você está tendo oportunidade de participar. Olha que acontecimento que você está tendo oportunidade de participar para o seu crescimento. Uma pandemia mundial que aconteceu há 100 anos atrás, com a gripe espanhola. Então, olha a oportunidade que você está tendo de crescer no Senhor, de crescer em conhecimento, de crescer em espírito e em verdade. A sua geração está tendo oportunidade de ser usado por Deus para o crescimento, mas nada disso aqui é comparado com a glória celestial. Nada do que nós estamos vendo, nada que nós estamos sofrendo, pode derrubar a nossa alegria da glória celestial. Então, o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória celestial. E ele vai dizer no verso 19 de Romanos 8: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então até a criação, a natureza, tudo que é criado por Deus, ele está também sendo colocada, está sendo sujeita ao sofrimento, sujeita à vaidade, mas não voluntariamente, não porque ela quer, mas porque o homem pecou. E olha que interessante,
a natureza, o mundo sofre por causa do pecado do homem. Se não houvesse pecado, a natureza também não sofreria danos. Por isso que a natureza ela também geme, né? Ela suporta até a vinda de Cristo, porque ela sabe que o Criador também vai restaurar a natureza. Ele vai transformar isso aqui no novo céu, uma nova terra. Então, tudo que acontece à nossa volta, tudo que acontece de destruição, tudo que acontece de corrupção, tudo que acontece com a natureza, isso é proveniente do pecado do homem. Então ele vai dizer que até a natureza, ela suporta e ela aguarda a glória dos filhos de Deus. Ela aguarda a glória da igreja. Até a natureza, dizendo com outras palavras, de forma simbólica, claro, de forma figurada, até a natureza está lá torcendo para que a igreja continue sendo fortalecida e que ela se glorifique diante de Deus para que Jesus volte logo, né? Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui. E ele vai dizer no verso 22, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, não somente, né, a criação, mas também nós, que nós não estamos mais debaixo da culpa do pecado, mas nós sofremos danos, nós sofremos angústias, nós sofremos porque o mundo ainda precisa sofrer, precisa enxergar a soberania de Deus. E ele vai dizer, porque na presença, na esperança, fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Agora ele vai começar a falar aqui de esperança. A esperança que é a nossa fé. A fé é a esperança, né? Que nós aguardamos aquilo que nós não vemos. Isso é fé. Então, fé é aquilo que nós estamos esperando, aquilo que nós estamos aguardando diante do sofrimento, e nós temos a fé que vai nos levar até Jesus Cristo. Então, esse sofrimento aqui, nós vamos passar por ele porque nós temos fé e sabemos que Jesus Cristo está por vir. Por isso que nós vamos passar por tudo e continuar agradecendo a Deus por todas as coisas. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu em nossa vida. Então, que você continue sendo firmado no Senhor e que a igreja não procure mais sofrimentos do que aqueles que já estão propostos por Deus. Que a igreja não procure mais sofrimentos do que aqueles que já estavam preparados de antemão por Deus. Porque o mundo, ele está cada dia mais buscando sofrimento nos vícios, buscando sofrimento no pecado, buscando sofrimento na imoralidade, buscando sofrimento na corrupção. Isso faz parte de uma vida de impiedade. Aqueles que não estão com Jesus Cristo. Mas os filhos de Deus, a igreja de Deus, ela pratica as boas obras. Os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 6. Os frutos do Espírito, a alegria, a benignidade, mansidão, domínio próprio e assim sucessivamente. Nós temos colhido nestes momentos o fruto do Espírito, porque nós estamos com Jesus Cristo em nossa vida. E que você continue firmado no Senhor, porque para nós temos por certo que o sofrimento presente não pode ser comparado com a glória celestial. O sofrimento que nós temos é para a salvação, não é para a nossa destruição. Então pense nisso e fale com aquele que está sofrendo neste momento.
Se ele ainda não aceitou Jesus Cristo como único e eterno Salvador, que ele aceite enquanto ainda há tempo, porque aí ele vai ter motivos reais, motivos suficientes e motivos verdadeiros para sofrer, porque vai sofrer por causa da salvação e não por causa da destruição. Que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo a nossa vida, que Deus continue fortalecendo a sua igreja. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, que é o domingo do Senhor, em que nós, ó Pai, separamos para nos santificar. Mesmo com o templo fechado, ó Pai, a nossa vida continua aberta para a Tua Palavra, aberta, ó Pai, para receber as Tuas bênçãos e a santificação. Que continuemos, ó Pai, a separar o domingo para estar com a família, estar, ó Pai, orando, estar lendo a Tua Palavra, estar descansando, ó Pai, do trabalho. Que a igreja continue sendo fortalecida do Senhor, ó Pai. Que esse sofrimento que nós estamos vivendo possa, ó Pai, ser útil para a nossa vida, para Ele cada dia mais nos santificar, para nos fazer melhor do que ontem, ó Pai. Que esse sofrimento, ó Pai, que estamos passando, não venha nos abater, porque ele não se compara com a glória celestial. Abençoe a nossa vida, abençoe, ó Pai, a cada ouvinte, abençoe, ó Pai, a cada um que está passando por algum sofrimento neste momento. Que nós possamos, ó Pai, estar sendo consolado pelo Teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo a nossa vida, para que nós possamos estar sendo preparados para a salvação e não para a destruição. Que Deus nos abençoe. Amém.